Bem-vindos ao Está Escrito Canadá. Hoje continuaremos estudando o livro do Apocalipse, esse livro tão importante, tão maravilhoso, com tantas mensagens de esperança para todos nós. É muito bom estarmos juntos para o estudo da Palavra de Deus. Continuaremos estudando o livro do Apocalipse e, como sempre, temos conosco o pastor Steven para nos ajudar. Bom estar aqui hoje. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Nós vamos, neste momento, pedir a direção de Deus, pedir a bênção dele na compreensão da sua palavra, mas queremos também orar por um casal, uma família, pastor, o Renato e a Ana e os seus 2 filhos. Então, eu gostaria que, se o pastor pudesse orar por eles, por favor. Vamos orar juntos, então? Deus, nós estamos aqui hoje para ouvir a Tua Palavra, para conhecer o futuro e o que é que Tu estás a fazer na nossa vida. Deus, ao mesmo tempo, nós queremos orar pelo Renato, a Ana e os filhos, que Tu possas dar sabedoria e esperança, e que possas dirigir a vida deles. Obrigado por tudo o que Tu fazes e quem Tu és. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Basicamente, estamos ainda no começo. Estudamos o capítulo 1 e estudamos também a respeito de João, que foi o autor. É claro que o Apocalipse significa revelação, revelação de Jesus Cristo. Nós já começamos a estudar sobre essa primeira mensagem de Jesus, a imagem de Jesus e as palavras que foram recebidas por João através daquele ser maravilhoso, que nós sabemos que é Jesus, é claro, representado por vários símbolos. E começamos a estudar as igrejas, não é isso, pastor? Uma coisa que eu sempre penso que é bem, assim, não é estranho, é interessante. É que este livro foi escrito quase 2000 anos atrás, né? E quando Deus falou com João, mostrou estas profecias, João estava a ver o futuro. Mas onde nós estamos hoje, muitas das profecias agora já é história para nós, né? Nós ainda estamos a olhar para trás. A semana atrás nós lemos da primeira igreja, aquela igreja pura, unida, mas que depois dos apóstolos começaram a perder aquele amor de Deus. Hoje, com a segunda igreja, ainda estamos no passado, né? Vamos ver outra fase da história da igreja cristã, mas ainda é bem no passado. Para João era o futuro, né? Mas para nós é o passado, que é bom, porque onde nós estamos hoje, olhando, comparando a história do mundo, a história da igreja cristã, e lendo estas igrejas, para mim não tem dúvida nenhuma que Deus realmente sabia o futuro. É 100%. Tudo que Ele fala dentro destas 7 igrejas é exatamente o que aconteceu na história da igreja. Então, para mim, não é só a profecia que é importante, mas o fato que mostra que a Bíblia em si realmente é inspirada por Deus e sabe coisas que, pelo menos naquele tempo, não devia de saber, né? Ainda não tinha acontecido. Então, para mim, muito importante estas 7 igrejas aqui. Com certeza. Essa compreensão da confirmação da história, daquilo que já havia sido dito, né? Isso nos traz segurança de que nós podemos confiar na palavra de Deus. É a mesma coisa quando a pessoa lê o Antigo Testamento, todos aqueles versículos, e nós já falamos sobre isso, são centenas de profecias de Jesus. No Novo Testamento, que é o futuro deles,
aparece um homem. E um atrás do outro, todas as profecias, todas aquelas centenas de profecias, Jesus faz exatamente o que tinha que acontecer. Que para mim, outra vez, mostra Deus sabe exatamente o que está a fazer. Ele não só está em controle do passado, mas também do futuro. É como fala, é o que era, é e há de ser. Então Deus está em todos os lugares, mesmo no futuro. Que maravilha, não? Bom, vamos então a começar o estudo da segunda igreja do Apocalipse. Capítulo 2, verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Olha que interessante, começa falando de Jesus também, mostrando as palavras daquele que é o alfa e o ômega, nós vimos em outro momento, ou seja, aqui mostra claramente o significado, a primeira letra do alfabeto grego e a última. Ou seja, Jesus é o primeiro e o último, e aí fala novamente aí do seu sacrifício, né? E da sua ressurreição, ou seja, ele morreu, mas ele tornou a viver. Então, é uma apresentação muito significativa de Jesus. Não? É interessante, como nós falamos na outra semana, aquele primeiro versículo da igreja sempre fala um pouquinho sobre Jesus, né? A semana atrás, na primeira igreja, foi aquela pessoa que tem que anda entre os 7 candelabros, né? Que eram as igrejas. E dentro, depois dessa igreja, ele fala, olha, vocês estão afastados, voltam, senão vão ser apagados, né? Aquela ideia. Então, tu podes ver a ligação entre o que estava-se a falar de Jesus e a história da igreja. Aqui nós estamos a ver a mesma coisa. Aqui o foco, como já falaste, né? O começo e o fim, mas depois fala daquele sofrimento de Jesus, né? O fato que não é só que ele é Deus e que está lá no começo e no fim, mas é um Deus que veio aqui à Terra, viveu, sofreu e finalmente morreu, que é ruim, tudo isso é ruim, né? Tudo que ele sofreu, mas que tem esperança. Morreu, mas ressuscitou. Né? E a Bíblia fala que ele é o primeiro de ressuscitar, que quer dizer que mais vão viver de novo. E essa mensagem aí de, olha, eu sofri, eu morri, mas hoje eu estou vivo. Nós vamos ver, ao ler esta igreja, que essa mensagem é exatamente o que eles têm que ouvir. A esperança que eles podem ter para ter a vitória dentro desta igreja. Então é bem interessante como eles ajuntam as duas ideias. Assim, isto é Deus e é isto que a igreja está a sofrer e vão juntos. Assim. Exatamente. Essa apresentação de Jesus, ela é muito significativa porque mostra que ele tem autoridade e que as pessoas, ou seja, a igreja precisaria parar para ouvir a mensagem dele, porque ele tinha autoridade para dizer o que ele estava dizendo. Ele era o primeiro e último, o que deu a vida e também o que morreu, né, e tornou a viver. Então... E está ligado com, eu penso que era o primeiro capítulo que fala que ele é que tem as chaves né, da morte e de Hades, que quer dizer, olha, eu morri, mas eu é que tinha o poder de voltar. E ele está a falar a mesma coisa connosco, né? Quantos de nós não perdemos pessoas que nós amamos? Quantas pessoas não sofrem com doenças que vão morrer? Jesus está a dizer assim, olha, eu sei que é pesado, eu sei que dá dor, mas mesmo nessa situação, mesmo na morte, eu estou em controle, eu tenho o poder. Essa é uma mensagem que traz muita esperança para todos nós. Né? Bom, assim como a primeira igreja, nós temos um elogio. Né? Jesus ele começa dizendo algo bom que ele via naquela igreja e está no verso 9. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia
dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Uau, aqui Jesus ele diz algumas palavras de conforto. Parece que eles realmente estavam no contexto de aflição, de sofrimento, pobreza humanamente falando, né? Mas aqui nós vemos que Jesus fala, vocês são ricos, vocês estão sofrendo, vocês se sentem pobres, eu conheço a sua pobreza, mas vocês são ricos. Para mim, o que é interessante aí é que, ainda não lemos, né? Mas quando nós vamos para o sétima igreja, nós vamos ver o contrário. Aqui fala, eu vejo o teu sofrimento, eu vejo que tu não tens nada, és pobre mesmo, fisicamente, né? Mas depois fala assim, mas tu és rico. Que é a maneira de Deus dizer assim, olha, não fisicamente, mas de algum sentido tu és rico. Mas quando nós vamos para o sétima igreja, fala assim, vocês pensam que são ricos, pensam que não precisam de nada, mas eu estou-te a dizer, vocês são pobres e nus, né? Então aqui é interessante, para mim o importante deste versículo é Jesus falar assim, a maneira que vocês assim, vivem e olham assim da vida, não é a maneira que eu olho, assim, só porque uma pessoa é pobre fisicamente, não quer dizer que é pobre. E só porque uma pessoa é rico fisicamente, não quer dizer que a pessoa é rica. Então, Deus olha assim o mundo numa maneira diferente. Ele vê as coisas diferente do como nós vemos o mundo. A escala de valores de Deus, né? Ele valoriza o que está no coração, a conexão com Ele, a vida espiritual. Isso para Deus é riqueza. E o mundo vê de maneira diferente, porém Deus conhece, né, a vida, o coração de cada pessoa. E com certeza aqui está falando dessa riqueza espiritual. E fala também aqui na segunda parte do verso 9, que tinha algumas pessoas que estavam blasfemando, né? Aqui eram pessoas que se diziam judeus, mas não eram. Na verdade, eles eram da sinagoga de Satanás. Então, o que nós poderíamos entender disso aqui? E isto é uma coisa que até Paulo fala sobre isto, mesmo lá no começo da igreja. Sempre havia aquelas pessoas que estavam dentro da igreja, não por causa de Deus, mas por causa daquilo que eles podiam ganhar, seja poder, ou dinheiro, ou influência, né? Então, eu penso que é isso que está a falar aqui. Tinha pessoas dentro da igreja, que, quando fala judeus, é porque temos que lembrar. Nós, hoje em dia, temos uma separação forte, né? Tem os judeus, tem os cristãos. Mas isto é mesmo ainda no tempo de João, então ainda não fizeram essa separação. João nasceu judeu, cresceu judeu e encontrou-se com Jesus e aceitou a Jesus. Mas nos olhos de João, ele ainda é um judeu. Ele é um judeu que viu o Messias e aceitou o Messias. O Messias é uma ideia dos judeus. Temos que lembrar isso, né? Jesus foi para a sinagoga toda a vida dele. Ele era judeu. Então, para João, ele ainda não fez aquela separação. Então, ele usa a palavra de judeu como um crente. Aquele que está a seguir a Deus. E ele está a falar, olha, tem pessoas que dizem que estão a seguir a Deus. Mas é blasfémia. Eles estão trabalhando para Satanás. Eles fazem parte da sinagoga ou da igreja de Satanás. E o que é Satanás? É confusão, é mentira, é egoísmo, né? E é morte. Falsidade. E a razão que isto está aqui, agora nós vamos para a parte das profecias, né? Nós sabemos que quando a igreja cresceu no começo, aquela primeira igreja pura, essa coisa, começou bem, né? Sempre teve aquelas pessoas que não gostavam, mas basicamente deixavam eles a pregar e crescer isso. Nós sabemos na história da igreja que houve um período que Roma, especialmente,
ficou assim, não, estes cristãos, este grupo aqui, agora estão a causar problemas. Então nós temos que tirá-los da história. Então, quando fala da pobreza, é porque muitos cristãos, o governo entrou, tirou tudo. Casa, dinheiros, terrenos, né? E é por causa disso que João está a dizer, Jesus está a dizer, olha, eu vejo que eles tiraram tudo, eu sei que você agora está pobre, mas olha, porque tu estás comigo, tu és rico. Porque tu ainda tens a esperança da salvação, tu tens muito mais do que qualquer governo. Porque o teu dinheiro está lá em cima, está no céu. E aquela fala sobre aflições, né? Aqueles problemas que eles estavam... É porque realmente estavam a sofrer. Este é o tempo... Eles estavam a ir para a prisão, eles estavam a ser mortos, eles iam para o fogo, davam para os animais, os leões. É nesse tempo da história da igreja que nós estamos a ler aqui, a segunda igreja. Começou tudo tranquilo e agora estão na perseguição. Basicamente era um período de aflição, de perseguição, onde eles estavam sofrendo e ainda tinha pessoas infiltradas ali, que eram pessoas falsas, né? Yeah. E que se diziam cristãos. E imagino que foi um período bem difícil, Yeah. né? Yeah. Foi um período bem difícil para todos eles. Quando fala assim na sinagoga de Satanás, para um judeu daquela altura isso era Roma, né? Onde sentava o César, né? O poder que estava em cima de Israel, o grande inimigo de Deus. Então o que isto está a dizer aqui, como estavas a falar, eram pessoas trabalhando pelo governo. Entrava dentro da igreja só para ver quem é que faz parte, quem é que nós vamos perseguir. E ele está a falar, olha, o que eu gosto com este versículo é Jesus está a dizer assim, olha, eu sei de tudo, eu sei que isso está a acontecer, eu sei que vocês estão a perder a vida e a saúde e os terrenos, essas coisas todas, mas eu ainda estou com vocês. Não foi um choque para mim, não foi uma coisa, eu não sabia que isto ia acontecer. Não, ele sabia bem que ia acontecer. E é a maneira de Jesus dizer, não pensam que eu já não estou com vocês, porque as coisas não estão boas. É o que nós pensamos hoje em dia, né? O segundo que uma coisa vai errado, Deus não está comigo. Ou eu fiz um erro, ou Deus está a dormir, não sei, mas Deus já não está... Mas este versículo está a dizer, não, eu estou contigo. Essa mensagem conforta muito os nossos corações hoje também. Precisamos sempre lembrar disso. Se estivermos passando por aflições ou mesmo por perseguições, Exato. devemos lembrar de que Deus conhece, Deus sabe o que Amém. o que se passa em nossa vida, né? E Jesus ele está sabendo, ele está acompanhando de perto. E ele tem promessas maravilhosas, assim como teve para aquela igreja, para a sua igreja, a igreja de Esmirna, que estava passando por aquele período difícil. E é uma mensagem que se aplica a todos nós hoje também. Exato. Quando passamos por aflições, essa mensagem nos conforta, a certeza de que Jesus ele está bem perto de nós, que Ele conhece as nossas aflições, conhece a nossa pobreza, as nossas dificuldades. E nós podemos ser ricos aos seus olhos, mesmo sendo pobres. Né? E para mim o que é importante é lembrar, muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam tudo, mas todas essas pessoas têm a garantia assim da salvação. É Deus a dizer assim, olha, eu sei que estás a sofrer agora, mas vale a pena. E é por causa disso que o versículo 8 também fica muito importante, porque é muito fácil dizer, eu estou a sofrer, porque é que Deus não me ajuda, porque é que Ele está a deixar isto acontecer? É só olhar para Jesus, mas Ele também sofreu. Ele também passou por sofrimento, aflição, até morte. Né? Então, nós não passamos nada que Ele já não passou. E o fato é, a promessa é, sim, eu morri, mas hoje eu estou vivo. Então, vocês também podem morrer, mas um dia também viverão. Então é essa a promessa que Deus está a fazer. Muito bom. É saber que Jesus ele se identifica conosco, que Ele sofreu, Ele até morreu, Exato. como nos diz aqui no verso 8, né?
E é algo que nós podemos trazer para nós também, o conforto de que Ele conhece o que se passa conosco, porque Ele passou também Amém. pelas aflições. Não é? Muito bem, vamos ler então agora o verso 10 do capítulo 2, continuando então a mensagem à igreja de Esmirna. Tem algo muito especial aqui nesse verso, e eu gostaria, pastor, se você pudesse ler, por favor. Claro, claro. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Claramente nós vemos aqui que seria um período de perseguição, de sofrimento. Não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. Ou seja, eles estariam enfrentando sofrimento, aflições, perseguição. E eu achei muito interessante que é especificado qual seria esse período, ou pelo menos o ápice, né, desse período de perseguição. É interessante. Primeiro fala o diabo, né? Que quer dizer que Satanás ia usar Roma, que era o poder naquela altura, né? Ele ia usar o governo para dar 10 dias de perseguição. Agora, a pessoa pensa, 10 dias, isso é uma semana e meia. Isso não é muito tempo assim. Não é tão difícil, né? Por que tem tanto problema, então, se for só 10 dias, né? Uma das coisas que, antes de entrarmos mais nesse ponto específico dos 10 dias, eu gostaria apenas de destacar de que todo sofrimento neste mundo, Satanás está por trás dele. Claro, claro. Satanás é aquele que utiliza pessoas, utiliza governos para trazer perseguição ao povo de Deus. Então, aqui nós identificamos claramente, aqui tem até o próprio nome, que o diabo lançará como se fosse ele mesmo que estivesse fazendo aquilo, né? Lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição. Então, teria uma perseguição muito específica aí nesse período de 10 dias. Tem uma coisa, pastor Steven, que seria importante nós destacarmos no Apocalipse. Eu creio que é uma das coisas básicas para que nós possamos entender. No episódio anterior, nós aprendemos o que significam as estrelas no Apocalipse. Aprendemos também o que significam os candelabros. Estrelas significam os anjos de cada igreja, candelabro as igrejas. E agora nós vamos ver o que significam dias em profecia. Porque realmente não faz muito sentido, apenas 10 dias estaria aqui. Poderia ser, claro, uma perseguição de 10 dias, mas como está falando de um período, de uma igreja, como nós podemos entender? Qual princípio nós podemos nos basear para entender o significado profético de um dia? E essa é a ideia, é profético, né? Tem vários versículos, mas vamos para Ezequiel. Ezequiel capítulo 4, versículos 6 e 7, fala assim: Terminado esse prazo, deite-se sobre o seu lado direito e carrega a iniquidade da nação de Judá durante 40 dias, tempo que eu determinei para você, um dia para cada ano. Olhe para o cerco de Jerusalém e, com o braço desnudo, profetiza contra ela. Então, um dia representa um ano, que faz mais sentido. Então, é 10 anos de sofrimento, perseguição. Mas isso aconteceu ou não? Claro, claro, aconteceu. Se nós olharmos na história, nós vamos perceber que houve uma perseguição sob o reinado de Diocleciano, e foi uma perseguição, ele lançou vários editos perseguindo os cristãos a partir do ano 303. Então, se nós contarmos 303 até mais 10 anos, nós chegamos ao ano 313. E exatamente no ano 313, na história, nós encontramos o Edito de Milão, que foi assinado pelo imperador Constantino, e realmente liberando a perseguição, trazendo um fim àquela perseguição. Então, olhando na história, é bem claro, foram 10 anos de perseguição
e cumprindo então a profecia desta igreja. É incrível como Deus sabe, até os anos das coisas Sim. acontecerem, né? Muito interessante. Muito bom. O que está no verso 10 ainda, eu achei interessante, a promessa, o que Deus está fazendo um apelo, né? Ele diz, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Então é uma promessa, você está sendo perseguido, são 10 anos, mas continue fiel, porque você vai ter a salvação, você vai receber a coroa da vida. E ele dá uma segunda promessa. Sim, né? verso Que é, 11. Versículo 11, deixa-me ler aqui. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém. Amém? O plano de Deus é que todos nós sejamos vencedores. Neste caso, a segunda morte é a morte eterna. A primeira morte é a morte que nós morremos aqui naturalmente, mas a segunda morte será a morte depois que Deus vai colocar um fim ao pecado. Então, Amém. Quem sofrer a segunda morte estará perdido. Mas quem vencer não vai perder a salvação. Não é isso? Amém. Então, que Deus os abençoe a todos vocês. Nós vamos convidá-los a orarmos e agradecendo a Deus por este momento. Obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado por se revelar a nós, mostrando que estará sempre ao nosso lado nos momentos difíceis e de aflições. Permanece conosco, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós falamos sobre aflição e perseguição. Se você está a sofrer, nós temos uma revista para você. Não temas, razão para confiar. Deus está contigo. Esta revista vai explicar isso tudo para você. Se vocês querem esta revista, é simplesmente contactar-nos com a informação que vai ser dada agora. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco no estudo de hoje. E eu quero agradecer também ao pastor Steven por ter estado conosco, nos ajudado. Na próxima semana estaremos juntos. E até lá, lembrem-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.